Muito bem, estamos começando mais um programa Nos Bastidores com Marcelo Silver. Nós estamos nessa segunda temporada fazendo as entrevistas com os candidatos a vereador da cidade de Rio Grande. E hoje nós estamos trazendo aqui nos nossos estúdios a candidata a vereadora Fabiana Sena, 15856. Vamos à entrevista, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, estamos voltando agora com o nosso programa Nos Bastidores e agora nós vamos com a entrevista com a candidata a vereador de Rio Grande, Fabiana Sena, 15856. Seja bem-vindo, Fabiana. Muito obrigada pelo convite, agradeço e estamos aí. É isso aí, vamos falar um pouquinho que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os candidatos a vereadores da cidade, onde neste ano de 2020, tem um número muito expressivo de candidatos a vereador e às vezes o pessoal está lá olhando as propagandas, as divulgações, enfim, mas de uma forma mais rasa, E aqui nós temos a oportunidade então de falar um pouquinho dos projetos, falar um pouquinho daquilo que tem em mente se eleita for. Primeira coisa que eu quero te perguntar, começando a nossa entrevista, é como é que tu iniciou e como é que tu entrou no mundo da política, Bom, há anos a gente vem apoiando outros candidatos do partido. Meu esposo também faz parte da política e a gente precisa mudar esse patamar que está em relação à eleição. Então, houve oportunidade, me fizeram um convite, eu resolvi aceitar, porque não adianta a gente ficar debatendo com as pessoas e criticando sem tentar fazer alguma coisa diferente, Sim, e dentro disso tomar a posição de vir candidata nesse ano. É uma primeira vez, mas se a gente não tentar, não vai saber se vai dar certo. É verdade. Nós temos conversado com diversos vereadores, candidato neste ano de 2020, E muitos falando mais ou menos algo semelhante, falando a questão de tentar mudar essa velha política que está por aí. O que tu tem visto? Qual é a tua ideia a respeito disso que tem acontecido? A tua ideia também é de mudança? Como é que é? Com certeza. Sempre a mudança, Sim. Porque a gente vê tanta coisa errada e não consegue mudar esse tipo de situação apenas questionando, E pela simplicidade que a gente tem e pela luta diária do trabalhador, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Melhorar o que a gente acha que está ruim e tentar promover o que já tinha de bom e fazer que aconteça as coisas, as melhorias necessárias na cidade, Sim, e uma outra coisa que eu vi também nas tuas propostas ali, o teu plano, o teu projeto de candidatura, é na área da saúde, Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, o pessoal que está em casa, sobre quais são os teus planos, como é que tu tem enxergado a saúde e aonde tu pretende agir na área da saúde. Bom, Marcelo, nós temos várias precariedades no interior, Temos os postos de saúde 24 horas, tem o posto que abriu do Povo Novo, só que tem localidades como a nossa, lá do sítio Santa Cruz, que tem bastante pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas com deficiência física, deficiência visual, e nem sempre tem possibilidade nem condições de sair, assim, a qualquer momento, Então, a ideia inicial é que tem uns containers que são consultórios que estavam em Povo Novo. A gente sabe que tem disponibilidade e pelo menos um desses que tivesse na nossa localidade já seria de grande valia. Porque temos assistente social, tem enfermeiros que podem dar assistência pelo menos 2 vezes por semana às pessoas. E para agendar consultas e exames, entrega de exames, vacina, tratamento necessário, para que essas pessoas, principalmente essas pessoas, não precisem se locomover tão longe, fazer o encaminhamento. Temos, somos agregados ao posto da Quintinha ali, a nossa localidade, mas infelizmente, para descer do ônibus até o posto da Quintinha, essas pessoas passam muito trabalho. Sim. É muita distância. Tem os assistentes sociais que vão nas residências, mas infelizmente a hora de necessidade tu não pode contar instantaneamente com esse tipo de atendimento, Então, para nós seria viável que isso acontecesse, não só para o sítio Santa Cruz, mas tem outras vilas ali na volta que também são agregadas a nós e podem disponibilizar desse serviço que
acho que é básico, porque lá a gente não tem estrutura de nada. Ruas é esburacada, não tem, tu pede um serviço dali 2 meses, ou quando pode, quando tem disponibilidade. Pagamos impostos da cidade, de zona urbana, e moramos um bairro rural sem infraestrutura nenhuma. E a gente precisa mudar esse tipo de situação, né? Uma da minha luta é lutar por esse povo do interior. Porque aqui na cidade tem bastante Sim. representante, né? Então a gente precisa lutar pelo bairro onde mora. O pessoal do interior, a gente tem visto, até nas mensagens que enviam pra gente, né? O pessoal do interior, às vezes, sofre muito exatamente com o que tu colocou, que é quando precisam de algo imediato, isso vai se resolver em 30, 40, 50 dias depois. Exatamente. E aí, dentro disso, que já é algo das tuas propostas, eu te pergunto, sendo eleita, Fabiana Sena vai, além de ir atrás dessa, por exemplo, os containers e tudo mais, vai haver uma fiscalização? Com certeza. Como é que tu pensa em tratar com isso aí? Eu acho, Marcelo, que a principal atividade de um vereador é fiscalizar. Ele não tem que fazer promessa e não tem que ter projetos mirabolantes, porque sabe que não é assim que funciona, porque tu depende de outras pessoas, tu depende do executivo, de uma assinatura. Então não adianta as pessoas se iludir e fazer um monte de promessa que não vai conseguir cumprir. Isso são coisas que a gente sabe que são viáveis, que tem como fazer. Que existe possibilidade real, Existe a né? possibilidade real de ter determinados serviços, só que depende de pessoas e tem pessoas que não sei se é partidário ou não, mas dificultam muito a execução de qualquer serviço que seja prestado no interior. Então eu me comprometo de fiscalizar tudo que for pedido e for necessário para a população, porque é essa a função de um vereador. Não adianta ficar sentado dentro da Câmara, no Legislativo, e não sair fiscalizar a obra, se foi feito o serviço, se está sendo executado como tem que ser feito, como foi pedido. Senão eu acho que não tem lógica nenhuma uma pessoa se disponibilizar à associação, à sociedade, e não manter o que... E não correr por ela. Não correr por ela. Não... Uhum. Uma outra coisa, Fabiano, que eu vi nas tuas propostas é em questão dos animais, né? Onde nós sabemos que existe vários grupos aí também que ficam tendo esse cuidado, mas a gente sabe que, como tu falou agora há pouco, tudo depende de uma assinatura, tudo depende de alguém ter, às vezes me parece, boa vontade de fazer as coisas, né? Então eu te pergunto, como é que tu pensa em agir nessa área com os animais, já que isso é uma pauta daquilo que tu tem proposto? Eu fui questionada por uma pessoa ontem, não foi diretamente a mim, mas uma pessoa que me apoia, que está junto comigo, sobre a questão dos animais. Bom, no interior a gente tem bastante pessoas nessa questão do trato com os animais. Lá no sítio temos pessoas que recolhem animais, que cuidam, que alimentam, que conseguem castração. E ela me perguntou se havia possibilidade de um local na Quinta, na Vila da Quinta, ou na redondeza ali, para que pudesse ser feito um consultório para tratar esse caso, né, da castração, da doença dos animais. Mas a gente tem um castramóvel na cidade, que por que está parado não se sabe, que faz muito tempo que esse ônibus não funciona, não visita vilas, que antes era por período, né, um mês em cada bairro da cidade, e é uma estrutura montada justamente para isso, com profissionais para executar o serviço, e não funciona. Então, a gente pode até tentar, junto com essas pessoas de organização, de ONGs, né, que são cuidadores de animais, um espaço para fazer um consultório, alguma coisa que seja necessário para o atendimento, até porque o descarte de animal está muito grande, né? A gente vê lá nas vilas mesmo, o que mais tem é cachorro e cavalo solto na rua, tanto que cavalo solto tem causado acidentes na BR ali, muitos acidentes. Então, na hora do acidente, donos não existem, né? Então,
eu acho que precisaria, além disso, a conscientização do ser humano, né? Sim. Que se tem, deve cuidar, então... É necessário um trabalho, né, para fazer isso, que possa alguém ficar em cima cuidando disso, né? Então é muito interessante. Você que está em casa, está assistindo, acompanhando nosso programa, peço para você, compartilhe as nossas entrevistas, porque, como a gente tem falado, né, esse ano em especial aí são 300 e tantos vereadores, aí quase 380 e poucos vereadores, bastante mesmo, e aí nós abrimos o espaço aqui, alguns vereadores têm vindo fazer a entrevista conosco, e é uma forma de você conhecer os projetos, conhecer a pessoa do candidato, né, a vereança de Rio Grande. Então, Fabiana, acredito que é muito interessante as coisas que está se falando hoje, porque as pessoas, muitas vezes, se não te conheciam, estão te conhecendo, estão vendo as tuas propostas. Eu vi uma coisa interessante também, que gostaria que tu falasse sobre isso aí, que é a questão dos funcionários terceirizados, né? Sim. Eu já trabalhei em empresas como funcionário terceirizado, então eu sei exatamente como é que as coisas funcionam. Tive sorte de algumas, se dá tudo certo, trabalhar certo, ser pago direitinho, mas algumas às vezes não foi bem assim. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Marcelo, eu desde 2012, 2013, eu fiz parte do quadro de funcionários terceirizados da Prefeitura de Rio Grande. Trabalhei na merenda escolar, trabalhei na higienização de escolas, higienização de posto de saúde, e a gente sabe a dificuldade que é. Pelo desmerecimento do funcionário, né? Sim. Porque a gente não tem fiscalização de contrato, que é isso que eu acabei de dizer, que isso é importante que um vereador tenha alguém que represente essas pessoas e que vá lutar, vá atrás para ver por que atrasa o salário, por que o vale alimentação não é pago, por que o vale transporte não vem para a pessoa se deslocar para o serviço. Sim. Eu acho que sem o pessoal que faz a manutenção nas escolas, que são terceirizados, as pessoas que cozinham na escola, que higienizam a escola, não são menos importantes que os professores que estão lá, lecionando, ensinando, né? Criando aquele ambiente. E por que não são reconhecidos? Eu passei muito trabalho junto a essas pessoas e fui demitida por saber os meus direitos e correr atrás. Então, garanto que tinha muitas pessoas querendo me apoiar, mas como são chefe de família, que dependem do emprego para sustentar sua casa, pagar suas contas, manter seus filhos, se omitiam não, ficavam, né, sem dar alguma opinião. Mas como eu sempre fui do povão e sempre fui, como me chamavam, bocuda, eu fui atrás do sindicato, eu fui saber meus direitos, o direito de todos. Sim. E acabei indo para a rua por saber demais. Então, eu acho assim que isso é um patamar importante, um ponto específico que eu quero batalhar por essas pessoas, porque não são poucas pessoas, são muitas pessoas trabalhando. E hoje em dia o que a gente vê, eles pegam uma firma de menor valor e chega no finalmente, não tem dinheiro para pagar o funcionário. E aí tu precisa ir trabalhar, tu não vai deixar de cumprir a tua obrigação por questão de a direção ser, né, a tua apoiadora tá ali te incentivando, muitas vezes ajudando com uma passagem para o funcionário se deslocar para o serviço, porque necessita desse serviço, é um serviço essencial dentro da escola. Então, para mim, esse é o ponto X do meu empenho em colocar o meu nome para ser vereadora, para tentar ser vereadora. Porque eu vi muita gente sofrendo, assim como eu sofri, porque eu moro no sítio Santa Cruz, são 1h20 de ônibus, muitas vezes a distância da escola que tu tem que ir, ainda tem que fazer um trajeto a pé, e já fiz muita caminhada até aqui a Rural. Então a gente sabe a dificuldade, um dia de chuva, um dia de sol muito quente, o teu horário, tu tem que trabalhar, e eu sempre dei o meu melhor em qualquer lugar que eu passei, e como todas as pessoas que se prontificam a fazer isso. Só que a gente sabe que, infelizmente, não acontece como tem que acontecer, né? Exatamente. Então, eu pretendo, isso é uma questão assim, pessoal minha, de lutar por essas pessoas. Ir atrás, fiscalizar o contrato, bater lá, saber por que não está sendo pago, por que não contratam empresas daqui, de Rio Grande, ou da volta aqui, próxima, contratam firmas fora do estado, que depois somem e se tu não buscar na justiça, que leva anos para tu receber, o que é um direito teu, fica a ver navios.
Então, eu sei que a secretaria ainda faz alguma coisa, tenta reverter, como agora, né? Tá pagando o pessoal diretamente para um advogado, não repassando para a empresa, as pessoas vão receber, mas depois de quanto tempo? E como é que tu mantém a tua casa? Como é que tu paga as tuas contas? Aí chega o cobrador dizendo, tem que esperar porque a firma não pagou. Isso é triste, é humilhante, te tira assim todo o esmero, todo o incentivo de lutar, de trabalhar, de fazer, de dar o teu melhor, porque tu sabe que vai chegar no final do mês e tu não vai receber. Então, precisamos mudar isso. Isso é uma questão essencial dentro de Rio Grande, porque não é possível. Chega as pessoas, os coordenadores de firma dizendo que tem bala na agulha, que tem dinheiro, que não vai mais acontecer, e acaba, passa um ano, nem chega um ano, acontece novamente a mesma coisa. Não sei se isso é culpa do executivo, que não fiscaliza, não vai a fundo atrás da questão jurídica da empresa para saber se é realmente verdade o que está propondo ali, ou se é dos dois lados. A gente não sabe, né? Não tem como saber isso. Mas que cria um baita transtorno a todos os trabalhadores, cria. Outra coisa que eu vi também, que é bem interessante, é a questão da parte dos animais, né? Sim. Você falasse um pouco, o pessoal que está em casa, colocando para o pessoal entender, porque existe algumas pessoas lutando por essa causa, Claro. Mas, claro, quanto mais força, melhor, né? Sim. A gente lá no bairro mesmo temos pessoas que são envolvidas com essa função do resgate de animais e castração. E até me questionaram ontem sobre a gente ter um local na Vila da Quinta, ou na Quintinha, ou no sítio, que pudesse abranger toda essa localidade ali. Mas sabemos todos que existe um castramóvel na cidade. Sim. Que está parado, está desativado e tem condições de estar em locais e prestar esse serviço à comunidade. Porque tem profissionais que exercem essa função naquele local, só que há muito tempo, muitos meses, esse ônibus não se desloca para localidade nenhuma. Então as pessoas ficam sem saber onde correr, né? E hoje em dia uma castração não é um valor acessível, apesar de ter muita ajuda, muita ONG que faça esse trabalho. As pessoas precisam, se tem animais e não querem que reproduza, não querem ter problemas, claro. Precisa desse auxílio, né? E já que a prefeitura dispõe, por que não usá-lo? Muito bem, é isso aí. Você que está em casa, então, estamos aqui com a Fabiana Sena, candidata a vereadora. E eu quero, Fabiana, liberar o microfone aí, a imagem aí, para o pessoal que está em casa, as tuas últimas considerações, falar o teu número no dia da eleição lá, o pessoal que ouviu as tuas propostas, ouviu um pouquinho da tua trajetória aí, ter a oportunidade também de colocar o seu voto em ti, né? Então, coloca o teu nome, teu número. Fala um pouquinho, o momento de tu colocar as tuas últimas considerações aí. Bom, Marcelo, eu agradeço primeiramente o teu convite. E além dessas questões que foram levantadas aqui, ainda temos outras, né? Quanto à agricultura familiar do interior, que somos avantajados nessa área, né? Pela grande quantidade de produtores que moram no interior. E eu espero que não seja apenas um número na legenda. Eu preciso acreditar que, já que a gente ouve tanto as pessoas dizendo que precisamos renovar, precisamos de mudança, que possam, então, dar um voto de oportunidade, né? A pessoa que acharem que merece, que tem bons projetos, boas ideias e que não fique só na conversa, porque eu sou trabalhadora, eu sou doméstica, não tô na política pelo dinheiro, tô porque me foi solicitado, me foi convidado e eu acho necessário fazer alguma coisa por Rio Grande, pela cidade que eu moro, que eu sou natural de Santa Maria, mas sou rio-grandina de coração. Sim. E a gente vê tanta coisa errada e tanta coisa que podia ser melhor. E se não pudermos hoje fazer isso, nós vamos continuar mais 4, mais 8, mais 12, mais sucessivamente reclamando nas redes sociais de que aconteceu novamente, mas aconteceu porque dão poder para acontecer esse tipo de coisa, né? Então eu peço que quem puder me dar um voto de confiança, quiser, meu número tá na legenda, sou candidata pelo MDB,
Fabiana Sena, 15856, meu prefeito Fábio Branco, Dr. Weber, vice, e não faço promessa, não vou fazer promessa nenhuma, não vou dizer que posso fazer, porque a gente sabe que o próximo ano já está comprometido o orçamento, não vai ser fácil conseguir alguma coisa. Mas se não lutar, a gente também não vai saber se pode conseguir, né? É verdade. Às vezes tem coisas dentro do município que pode ser disponibilizado, mas como tu disse, talvez seja a vontade, ou a falta de vontade de alguém fazer alguma coisa. Até porque eu acho que existe muito isso de saber que tu é de um partido e o executivo ser outro e te negar, te deixar, botar lá no final da fila para prestar o teu serviço, porque tu não é do partido. Isso não pode acontecer. A pessoa que assume o legislativo, assume a prefeitura, ele não pode ver a pessoa que está te pedindo pelo partido. Tu é um morador, tu é um contribuidor da cidade. Então, tu tem que exercer o teu direito como pagante de impostos sobre o serviço que tu necessita, porque é o básico. É uma iluminação, é uma rua, é uma valeta que não é limpa. É um nós não temos, nós temos valetas no sítio de Santa Cruz. Os ônibus enterram o fim do ônibus nos buracos. E aí a gente pede, todo mundo liga, pede e fica para quando der, porque só tem uma máquina trabalhando no interior, para todo o interior. Então é difícil, a gente sabe que é difícil, mas precisamos de uma resposta. A gente precisa, como morador, nem estou falando agora como política, mas a gente, como morador, precisa de uma resposta. E somos esquecidos. Então, precisamos mudar isso. Precisamos que as pessoas acreditem e te dê um voto de confiança e a oportunidade de que tu possa mostrar que realmente consegue, que é possível conseguir isso. Sim, não, e que vai então, lutar por isso. Claro, né? E se por um acaso, né, que acho que no meu caso não seria, mas se não acontecer, tira fora, não vota, não elege, não adianta daqui 4 anos eu me apresentar num bairro de novo, na cidade, ouvir num programa e dizer, se eu não fiz nada. Então não adianta eu falar que vou fazer e não vou fazer, eu tenho que ir lá e fiscalizar, eu tenho que ir para a rua, eu preciso estar na rua vendo o que a população precisa e o que a gente pode resolver e se está sendo feito e está sendo resolvido. Eu acho que essa é a principal meta de um vereador. É criar normas, criar leis que beneficiem o município. Não adianta vir falar bonitinho e dizer que tem um monte de projetos e lá na tua porta te dar um tapinha nas costas e não aparecer nunca mais. Sim. Então a gente precisa fazer algo diferente. E eu estou disposta a isso. Que bom. Fabiana, e como é que as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais de ti conseguem te achar na internet? Bom, Marcelo, Facebook só o que eu tenho, não tenho Instagram, nem Twitter, Fabiana nada. Sena com 2 N's. Com 2 N's. Fabiana K. de Sena. E o WhatsApp, depois pode deixar ali, se alguém quiser falar comigo, porque ninguém vai ir até o sítio Santa Cruz para querer falar comigo, né? Mas eu trabalho na cidade, precisando, me manda uma mensagem, a gente encontra as pessoas que estiverem disponível, porque hoje em dia essa questão tá atípica, sim, né? De tu fazer uma visita, tu conversar com uma pessoa, por causa do distanciamento da pandemia, né? Mas a gente dá um jeito, preserva a distância e explica o que a pessoa quiser saber e estou à disposição de quem precisar. Tá bem. Fabiana, muito obrigado pela tua presença. Esse foi mais um programa Nos Bastidores. Aqui foi a candidata vereadora Fabiana Sena, 15856, tá bom? Um grande abraço e daqui a pouco tem outro programa aí com mais um candidato. Um grande abraço. Vote em Fabiana Sena pra vereadora. Quem tem amor por Rio Grande. Vote em Fabiana Sena pra vereadora. Quem vai ganhar é Rio Grande. 15856. Fabiana Sena.